Olá, meus amores, boa tarde. Hoje são 23 de novembro de 2020. Vamos iniciar nossa semana de revisão, né? Nossa última semana de aula mesmo, né? Vamos revisar os assuntos que a gente já estudou, porque na próxima semana irão começar as provas finais, as provas globais, né? Então, vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 90, tá? Essa tarefa aí é a mesma que está no cronograma das provas, tá certo? Então, a primeira revisão a gente já fez numa atividade anterior. Vamos continuar aqui nessa atividade, tá certo? Na segunda atividade. Então, estamos aí, vamos lá. Use o que você aprendeu. Tudo isso que a gente vai fazer aqui é da matéria que a gente já viu, tá certo? Então, aqui, ó, preencha os espaços a seguir, tô lendo aqui. Observando as imagens e as palavras do quadro. Então, aqui temos as palavras com alface, Brasil, farol e pulgas. Ó, lembrando da família do ao, el, il, ol, u, tá certo? Essas são essas palavras que tem a L, L, I, O, L e o L. Lembra que o L trocou de lugar com as vogais? No lugar de ser lá, leli, lolu, ficou ao, el, il, o, u. Aqui estão palavras com essas famílias aí, tá bom? Então, na letra A diz assim. Meu cachorro estava com muitas... Ó, tem o desenho aqui, ó. Qual dessas palavras aqui se encaixa nesse desenho, nessa frase? Meu cachorro estava com muito alface, muitas Brasil, muitas farol ou muitas pulgas. Você vai ver e vai colocar aqui, tá bom? Aqui, o estava aceso devido à escuridão. Isso aqui é o que, ó? Que fica na praia, assim, pra ter uma luz que fica rodando para iluminar a praia. Tem o que? É um alface? É um Brasil? É um farol ou é pulgas? Você vai completar aqui, tá bom? Letra C. Adoro comer salada de alface, de Brasil, de farol ou de pulgas. Letra D. O estava furado. Ou o quê? O alface, o barril, o farol ou as pulgas estava furado? Aqui é o quê? Um barril, né? Barril é um pote assim, feito de madeira, onde se guarda água, onde se guarda bebida, essas coisas, tá bom? Então, aí completou as palavras, aí tá tudo ok. Vamos para o número 2. Observe as figuras apresentadas. Em seguida, contorne a palavra que representa cada uma delas. Então, tem 3 desenhos e embaixo dos desenhos tem 2 nomes, ó. Você vai circular o nome que referente ao desenho. Então, esse aqui é o quê? Um avestruz. Então, esse aí é com a família do Z, ó. Zaz, ez, is, ozu. Trocou o lugar, ficou as, es, is, os, us. Então, aqui temos avestruz ou luz. Temos um avestruz, então circula avestruz. Aqui temos giz ou nariz. Giz ou nariz. Ó, o desenho, nariz. Aqui temos arroz ou voz. Arroz ou voz. Claro que esse desenho aqui é de arroz, então circula arroz. Tá certo? Beleza? Vamos para a segunda página. Continua aqui, ó. Aqui é um jogo de quê? De paz ou de xadrez? Paz ou xadrez? Aqui é um jogo de xadrez. Esse menino aqui é o quê? É um rapaz ou é 10? Rapaz ou é 10? Então, um rapaz, circula rapaz. Esse casaco aqui é um casaco com capuz ou com perdiz? Capuz ou perdiz? É com capuz, né? Então, capuz circula aqui. Tá bom? E para aprender mais, vamos fazer mais. Tá certo? Vamos lá. Número 1. Aliás, número 3, né? Que é a continuação do outro. Vamos brincar de adivinhar. Ouça a leitura de algumas adivinhas e contorne a resposta de cada uma delas. O que é o que é? Entra na água e não se molha. É a sombra? É o pé ou é o barco? Aí eu vou deixar para vocês fazerem, viu? Aí a letra B. O que é o que é? Tem no pomar e no seu paletó. Tem no pomar, no pé de alguma coisa, e tem no nosso paletó, tem na nossa camisa, né? Aí a gente vai ver. É uma maçã? É uma banana ou é uma manga? Vamos lá. Letra C. O que é o que é?
Em instante se quebra quando se diz o nome dele. Em um instante se quebra quando se diz o nome dele. Vidro, quando a gente diz o nome vidro, ele para, ele quebra. Silêncio, ele para. Homem, o homem se quebra, se é o nome homem. Você vai ver. Letra D. Que é o que é? Tem dentes e não come. Tem alguma coisa. O pente, a nutricionista ou o dentista. Tem dente, mas não come, tá? Letra E. O que é o que é? Voa sem ter asas e chora sem ter olhos. Voa sem ter asas e chora sem ter o quê? Olhos. Então são os olhos. São os olhos. É uma nuvem ou é uma cebola? Pensa direitinho. Vamos na letra F. O que é o que é? Não é duro, não é mole, não se apalpa, nem se come. Ó, não é duro nem é mole. Então a gente já não pode pegar. Não se apalpa é pegar, não se pega nele. Certo? E não se come também. Então é o que? É o vento, é a pedra, é o pandeiro. Você vai ver aí o que é. Letra G. Que é o que é? Tem cintura fina e perna alongada, toca corneta e leva a bofetada. É o que? É um manequim? É uma girafa? Ou um pernilongo? Olha só o que está dizendo. Ele tem pernas finas, cintura fina e perna bem longa. Toca corneta e leva a bofetada de tanto fazer barulho. Quem é que é? É um manequim? É uma girafa ou é um pernilongo? Vamos lá. Isso aí é com vocês, viu? Eu não vou dizer não. Depois a gente fala isso na aula online. Vamos pro próximo. Esse não é difícil não, viu, gente? Ligue cada uma das figuras às palavras correspondentes. Então, temos aqui melancia, temos aqui uma laranja, temos aqui uma manga e temos aqui um morango. Do outro lado temos manga, morango, melancia, laranja. Só ligar os nomes aos desenhos. Não tem o que fazer, tá? Lê devagarzinho que você consegue. O número 5. Separe as palavras a seguir em 2 grupos. Os que tiver um M antes de P e B, lembra que eu disse que o M só se usa antes do P e B? E o M antes do P e antes do B, tá? Então, onde tiver um M antes do P, se escreve desse lado. Onde tiver o M antes do B, se escreve desse lado. Então, aqui, ó. Lâmpada. Ó, o M tá aqui, ó. Quem tá depois dele? É o P ou é o B? No caso aqui é um P. Então, esse nome lâmpada você vai escrever aqui. Vamos ver uma com B pra gente ver? Ó, tambor. Depois do M tem quem? Um B. Então, o tambor vem pra cá. Entenderam como faz? Tudo que for um P, depois do M é aqui. E tudo que for com B, aqui. Certo? Então, temos aqui as palavras lâmpada, tambor, bombeiro, bomba, limpeza e relâmpago. Então, vão ser 3 para um e 3 para outro. Aí, você tem que ver quem é que vai ficar onde. Prestando atenção. Toda vez que tiver um M antes de P, fica do lado do P. M antes do B, fica do lado do B. Combinado? E vamos para outra. Esse pedacinho aqui é esse finalzinho aqui, ó. Só que eu cortei essa parte para botar a outra tarefa da outra página, tá certo? Então, pinte de azul as palavras que estão escritas, as palavras que estão escritas corretamente. Olha, a gente viu na tarefa anterior que o M só se escreve antes do P e do B. O N nas outras letras, no T, no C, no D, no F, certo? Mas entre P e B só usa M de 3 perninhas. Então, vai ter algumas palavras aí que está errada. Então, você vai ter que pintá-la de azul, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, tempo. Aqui tem um P, mas aqui tem o quê? Um N. E N se escreve antes do P? Então, essa aqui já está errada. Então, você já vai pintar essa, tá? Ah, mas aqui tá pintando você vai pintar as que estão corretas. Desculpa aí. Então, é porque eu li errado aqui. Então, você vai pintar as que estão corretas. Então, essa tá errada, então essa não pinta. Aqui, ó, gambá. O M tá antes do P ou do B? Sim, então essa aqui tá certa. Então, você vai pintar. Limpo.
Limpo. O M está antes do P ou do B? Sim, ó, um P. Então, você pinta essa daqui também. Merenda. Merenda tá certa? Que é o N antes do D? Sim, porque o N usa antes das outras letras, né? Tá certo. Banco, tá certo? Ó, banco, N antes das outras letras? Sim, então pinta. Aventura, ó, o M antes de T? O M só pode usar antes de P e de B. Então, isso aí tá errado, então pula. Tinta, ó, tinta, tinta. O M usa antes de T? Então, essa também está errada. Ponte, ó, outro M antes do T? Também está errada. Então, vou dizer as outras não. Só disse essas duas primeiras para vocês se ligarem. Então, pombo, você vai ver se está certo. Mundo, você vai ver se está certo. Vento, você vai ver se está certo. Tampa, campo, anjo, bombom e brinco. Tá certo? Então, preste atenção. Só vai pintar as que estiverem certas. Independente de ser com M ou com N. Mas a palavra tem que estar certa. Lembrando que o M só se usa antes do P e do B e algumas vezes no final das palavras. O N, de duas perninhas, usa antes de qualquer letra, menos do P e do B. Tá certo? Vamos para aqui, relembrando. Relembrando é essa tarefa que tem aqui no final, ó, essa, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, vamos relembrar alguns conteúdos que aprendemos nesse bimestre. Para isso, completa as informações a seguir. O é empregado sobre as vogais A, I ou O, quando o som dessas vogais sai do mesmo tempo pela boca e pelo nariz, ó. Fala aí, quando a gente bota ó, tio. Então, você vai escrever o nome aqui, tio, T-I-L. O tio é empregado sobre as vogais A ou O, quando o som sai pelo nariz e pela boca, certo? A letra H pode se unir a outra consoante. Escreva o nome das imagens a seguir. Ó, a letra H ela se usa com vários nomes. Por exemplo, CH, LH e o NH. Lembra que a gente estudou o xaxaxixoxu com CH, nhanhanhinhonhum com NH e o lhalhalilholu com LH? Então, é isso aí. Então, aqui esse primeiro nome é o quê? Chapéu, com CH, ó, chapéu. Isso aqui é o quê? Um ninho. Ninho. E aqui é uma ilha. Tá certo? Ilha. A próxima. Quando se une as vogais E e I, a letra G, temos o som de J. Quando se lê, ó, Gé, Gi. A gente não pode dizer Gé, Gui. A gente vai dizer Gé, ó, a gente Gé e Gi vai ter o som do J. Então, bota o J aqui, tá certo? O outro. Quando a letra G aparece seguida da letra U, aqui, e depois das letras E, ó, E, deixa eu ver onde é que tá, E ou I, ela tem som de G, como em gato, e o U não tem som, tá certo? Então, aqui, ó, aqui vamos botar U, presta atenção, U, aqui mais embaixo é I, e aí completa, tá certo? Aqui embaixo. Quando as letras G mais U mais A ou G mais U mais O estão juntas, o som, aqui ó, o som de cada letra é pronunciado. Por exemplo, água, ó, a gente não diz H, a gente diz água, a gente escuta o U e o A, ó. Água, água, entendeu? Então, vamos lá. Vamos repetir. U novamente. E aqui o nome, som. Tá certo? Vamos para o próximo. As palavras que apresentam sentidos semelhantes são chamadas de... As palavras que têm o mesmo sentido, significa a mesma coisa. Muda a palavra, mas quer dizer a mesma coisa. Significa o quê? Sinônimos. Lembra que a gente teve essa tarefa? Vocês fizeram prova, sinônimo tem o mesmo sentido, apesar de que lindo, bonito, são as mesmas coisas, só que são palavras diferentes, ó. Mas eu quero dizer que você está lindo, tá bonito, tá perfeito, tá certo? Então, são o quê?
sinônimos, tá bom? E a última diz assim, antes das letras P e B, se usa a letrinha, que a gente viu aqui, letrinha M. Então, bota a letrinha M aqui, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa última aula de vídeo, né? Nossa última revisão. Agora só teremos, depois dessa aula de português de novo, só aula online. Então, qualquer dúvida que tiver nessa tarefa ou em qualquer outra tarefa de português antes da prova, tirar essas dúvidas na aula online, tá certo? Então, ó, beijo e até a aula online, tá? Façam tarefa com cuidado, estudem direitinho para tirar 10.